Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Cantinho Botafoguense. Dia após empate com sabor de muita derrota. Um dia após mais um vexame do Botafogo na temporada. Coisa que nós já falamos no pós-vídeo de ontem, né? O empate contra o Mirassol. Mas, meus caros, a gente vem aqui para trazer boas notícias, né, cara? Afinal de contas, o Textor vive a sorrir, está sempre feliz, tranquilo, porque nós deveríamos, né, perder a paciência, deixar de acreditar nas palavras e promessas do empresário norte-americano. Pois é, temos boas notícias para falar do Botafogo hoje. Acreditem, ironia mais do que ativada. Mas antes de comentar brevemente com vocês, gostaria de pedir aquele help, aquela ajuda, né? Para que, se você curtir esse vídeo, deixar o like. E claro, cara, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Cantinho Botafoguense, aqui, ó, dê essa moral, inscreva-se aqui no nosso canal, seja membro e por aí vai. Mas, meus amigos, eis que hoje eu acordei, fui pro trabalho e li de imediato na manchete, cara, abre aspas, o nosso David Ancelotti, após a vergonha que nós vimos ontem. A notícia dizia algo como: o treinador do Botafogo planeja mudar menos a escalação do Botafogo no restante da temporada. Eu juro, cara, quando eu vi essa dica, essa deixa, eu falei, não é possível, isso não pode ser verdade, bicho. Não pode ser verdade, nós estamos hoje, é dia 18 de setembro, já estamos eliminados de tudo. E agora ele vem com esse discurso? Agora caiu a ficha desse cara para isso? O que ele fez na semana passada, na partida que nós tínhamos decisiva, nosso último suspiro, pensando em levantar uma taça em 2025, ele mudou por completo. No jogo seguinte contra o São Paulo, mudou por completo também. No empate de ontem, ele volta a uma escalação que deu razoavelmente certo há 20 dias atrás contra o Bragantino, enfim. E aí, claro, né, ele colabora de maneira bastante assertiva com a queda de rendimento, com a falta de personalidade, com a falta de postura, de vibração, de liderança, enfim, de tudo, né? No empate de ontem, após um primeiro tempo, enfim. É um cara completamente inapto, mas eu fiquei muito surpreso. E eu vou compartilhar com vocês aqui, porra, eu faço questão de trazer isso para vocês, afinal de contas, ainda há esperança. Vejam só o que o nosso David Ancelotti falou ontem, após o empate. Abre aspas. Posso dar mais continuidade ao time. Agora eu conheço mais o elenco, mas vou colocar o melhor que eu achar para ganhar o jogo. Se tiver que mudar depois em algumas posições, vamos mudar. Agora que temos apenas essa competição, vamos com continuidade. Pois é, meus caros. Quem diria, o Ancelotti, que por si só já é um experimento, uma aposta do Textor, né, um experimento completo, usou também o Botafogo, né, para fazer experiências nesse período. Não foi alertado, pelo visto, em momento algum, pelos dirigentes, obviamente, de que, no início, alguém tinha que alertá-lo. Ancelotti, é o seguinte, você é uma aposta. Você ainda vai passar por esse período de experiência, de conhecimento do grupo, até aí, nenhum problema. Mas nós temos batendo a porta logo na sua chegada, meu amigo, e aí você assinou o contrato, você se vire, faz parte do pacote. Temos decisão na Libertadores contra a LDU. A altitude lá afeta, tá? Afeta. O que aconteceu? O Botafogo foi eliminado por uma LDU horrível. E na entrevista pós-eliminação, o treinador italiano fala que, né, não conhecia, né, os efeitos da altitude. Claro que não, mas ninguém alertou, sabendo que era uma aposta, um completo, enfim, um estagiário que nunca foi técnico e ninguém alertou para esse problema. Só aí jogamos a Libertadores no ralo. Passados alguns jogos do Brasileirão, eis que, se não me engano, já disputou 15, 16 partidas e não repetiu a escalação em nenhuma. Ou se, com muito boa vontade, 2 partidas e olhe lá. Sempre promovendo mudanças, alterações, inclusive quando não precisa fazê-las. E aí, no Festival das Coletivas, né,
Pô, meu irmão, é repleto de desculpas justificativas, né? Filosóficas, estudiosas, engana otário, na verdade. E no Brasileirão segue fazendo testes. Chega numa decisão seguinte, na Copa do Brasil, contra um Vasco, quartas de final, ele de novo começa a brincar de fazer testes. Quando todo mundo que vive ou que conhece ou que torce pelo Botafogo, todo mundo que entende um pouco de futebol, sabia o que precisava não fazer para passar pelo Vasco. E ele fez justamente o contrário. Resultado, outra eliminação. E aí resta somente o Brasileirão. O que ele continua fazendo? Testes, invenções, tal. E aí falando que agora o objetivo é G6, quem diria, né, para podermos disputar Copa do Brasil, Libertadores no ano que vem. E o que ele segue fazendo? Testes, invenções e tudo mais. E agora me diz que, enfim, conhece o elenco e que a ideia é dar continuidade. Agora, depois que já perdemos tudo, já fomos eliminados de tudo, agora, para conseguir o quê? Para atingir o quê? Vai chegar em dezembro e vai se vangloriar de quê? O que adianta agora? Você escalar jogador aí em sequência de partidas? Você começar a priorizar os jogadores mais técnicos em detrimento daqueles bondes que você até então vivia escalando e insistindo, por exemplo? Agora você vai pensar em dar continuidade? No mês e meio anterior você fez o quê? Você fez o quê na data FIFA? Teve uma semana, pelo menos, para poder trabalhar. E, meus amigos, me desculpem. É claro que existe todo um período de adaptação e você conhece os atletas no dia a dia. Mas quem vive de futebol, vejam só o que eu estou falando. Uma coisa é você ser torcedor. Torcedor, você acompanha 100% do seu time e acompanha, eventualmente, o futebol porque você gosta do esporte. Mas quem vive de futebol, ele é obrigado a conhecer, saber o mínimo das principais ligas do mundo, dos principais clubes do mundo. E, no caso do Botafogo, gostem ou não, ainda é, ou era, né? Vamos atualizar já o tempo verbal, o atual campeão do Brasil da Libertadores. Então, porra, meu irmão, o filho do Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, antes de assinar com o Botafogo, ele tinha que conhecer o mínimo, conhecer quem são os jogadores, características principais e tudo mais. Não tem desculpa para vir com esse lenga-lenga. Não tem desculpa. Aposta errada da diretoria, para variar, a grande principal culpada. Apostas erradas agora em 2 meses de clube e agora acabou. Com esse discurso de agora vamos dar continuidade. A vaca foi pro brejo, Ancelotti. E cuidado, tudo leva para o caminho de um caos total. Hoje, se você me perguntar, eu não acredito nem em G6. Porque o elenco está completamente abandonado, completamente desfigurado, o treinador idem e a diretoria idem. Como acreditar? Acreditar agora em continuidade? Sequência de jogos? Repito, para quê? Para chegar no final do ano e se vangloriar de ter conquistado um G6? Eu termino aqui, meus amigos, só lembrando e reforçando. G6, se o Botafogo alcançar, não será objetivo conquistado. G6 é obrigação mínima hoje. E se assim for conquistado, não merece aplauso porra nenhuma. G6 é obrigação mínima. E repito, não merecem aplausos ou festejos algum se assim conseguirem para o ano que vem. Repito, obrigação. E aí, meus amigos, gostaram dessa boa notícia? Teremos continuidade no time a partir de agora. Eu sabia que eu vim aqui para alegrar o dia de vocês. Não podia ficar guardando para mim esse sentimento de felicidade efusiva.
E, portanto, mais ou menos, aproveitando esse momento, vou também compartilhar com vocês a nossa dica musical de hoje. Se liga aí. Diretamente de New Jersey, Estados Unidos, Big Wig, cara. Lendária banda de hardcore norte-americana. Big Wig. Fica a dica, tá aqui no descritivo desse vídeo. Se você ainda não conhece, meu, corre lá para escutar esse disco, que é um petardo, porradaria do início ao fim. E o Big Wig, o nome desse disco, cara, foi feito para essa escolha de Textor pelo Ancelotti nesse momento da temporada. Foi feito para o Botafogo versão 2025. An Invitation to Tragedy, né? Um convite à tragédia. Dito e feito. A gente já sabia, a gente já esperava, tudo indicava para. Tá aí. Então, meu irmão, Big Wig, esse descasso é a dica de hoje. E assim, meus caros, despeço-me esperando. Qual será a próxima que o nobre italiano e a diretoria do Botafogo aprontará nesse final de temporada? Vamos ver. A gente se vê em qualquer outro vídeo. Saudações sempre alvinegras. Um abraço.